Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Compartilha. O pastor Almir falando sobre Adão ali, desse relacionamento íntimo, quiser né? continuar. Não, era mais isso mesmo, pastor Almir. Ok, até a irmã Nil colocou assim: quando descobrimos Deus e Pai, Ele ama seus filhos como nos traz segurança. Realmente, uma das características de Deus com Adão foi o amor, né? Deus, e essa característica de pai espiritual, que, como a gente falou na semana passada, a nossa visão não tem que ser da terra para o céu, mas do céu para a terra, né? E por isso por que as pessoas veem Deus como um Deus severo? Porque elas olham da terra para o céu, mas elas não conseguem enxergar o amor de Deus. O Senhor falando ali do relacionamento de Deus com Adão, e quando Adão pecou, né, Deus poderia ser severo com ele. Na primeira oportunidade, Deus poderia já fulminar Adão, mas a primeira oportunidade não, Deus foi ao encontro de Adão, no mesmo horário que ele sempre ia ao encontro, na viração do dia, Deus foi lá e falou com Adão novamente, e perguntou para Adão: Adão, onde tu estás, né? E Adão chega lá, eu estava ali escondido, tudo, ele por acaso comeu do fruto que não era para ter comido, né? Adão, ele fala assim: eu estava nu e tive vergonha, por isso que me escondi, né? E aí Deus começa a dialogar com Adão, mas Deus se mostra ainda assim um Deus de amor, até mesmo quando Adão pecou, quando Adão fez o que Deus falou que não era para Adão fazer, Deus demonstra amor para com Adão, né? Ele mata ali o primeiro sacrifício da Bíblia, né? Que a gente vai falar que Abel foi que sacrificou, mas não, o primeiro sacrifício da Bíblia foi feito por Deus, pelo próprio Deus, que ele mata um animal ali, tira a pele daquele animal para cobrir o homem e a mulher, porque eles haviam pecado contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, a primeira coisa que nós sentimos é o quê? Vergonha. E aí o Senhor falou de nós se abrirmos com Deus, né? De nos abrir com Deus. E nos abrir é isso, é você quebrar essa vergonha, é você chegar e falar para Deus: poxa Deus, eu tenho pecado nisso, eu tenho pecado naquilo, mas o problema é que quando a gente chega para Deus, a gente tem até vergonha de falar dos nossos pecados. Não vou falar não. A única coisa que a gente fala assim: perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Mas pecado, como o pastor Rogério diz, né? Pecado tem nome. Não é só perdoa os nossos pecados. Que pecado? O que você fez? E foi isso que Deus chegou para Adão e falou: o que você fez, Adão? Por acaso você comeu da árvore que eu tinha dito para você não comer? Né? Então, pecado tem nome, a gente precisa falar, a gente precisa dialogar. E Deus, quando a gente confessa os nossos pecados e deixa, né? Não é só confessar, e deixa, Ele vem e nos perdoa. Então, uma das características de uma paternidade saudável, né, pastor Almir? É o amor, é o amor, é o amor. A gente precisa exercer amor. E o que nós vemos aí é pessoas feridas porque não há amor, né? Filhos feridos porque não receberam o amor dos seus pais, filhos que não conseguem amar nem os seus próprios filhos porque faltou amor dos seus pais, dos seus genitores ali. E aí a gente vem para a igreja, e a igreja que era para ser um lugar aonde a gente ia transmitir a presença de Deus, e nós não conseguimos transmitir esse amor de Deus, porque a gente ainda está envolvido com os nossos próprios interesses, e a gente não consegue passar esse amor. E o amor de Deus, quando a gente fala de amor, pastor Almir, muita gente acha que amor é só passar a mão na cabeça, né? Fala, ai meu amorzinho, chuchuzinho, né? Não, amor é falar a verdade. Em amor. Em amor é dizer a verdade. E é outra característica de Deus. A verdade é a característica de Deus. Deus, ele não veio revelar somente o amor dele, mas ele veio revelar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Uma das coisas que Jesus disse, ele falou: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o desejo de Deus não é só revelar o amor, mas é o amor que é verdadeiro, que fala a verdade, que age com a verdade, né? Que ensina, que corrige. Então, essa também é uma característica de Deus. E foi isso que Deus fez com Adão, ali em amor, né? E em amor ele chegou, chamou Adão e falou, ó, Adão, você pecou, você fez o que não podia fazer. E ele trouxe uma correção, mas não foi Deus, não, o pecado nos separa de Deus, mas não é Deus que se separa da gente, mas é por causa do pecado que a gente tem tanta vergonha, que é a gente que se afasta de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus. Foi Adão que se escondeu de Deus, não foi Deus que se escondeu do homem e falou assim, não quero nem olhar para a cara de Adão, eu não quero nem ver Adão na minha frente. Mas não, pelo contrário, Adão pecou. Quem foi lá atrás de Adão, ou quem foi correr atrás do outro, não foi Adão, foi Deus. Foi Deus que fez o caminho, eu vou lá resgatar ele. Então, um pai é esse, que quando o filho erra, não abandona o filho, né? Não simplesmente larga o filho e deixa lá, não quero saber, ele errou comigo, ela errou comigo. Mas um pai de verdade, um pai espiritual, é aquele que exerce amor para com seu filho, exerce bondade, longanimidade, né, que é o fruto do Espírito Santo, que vai trazer ele em amor, mas não vai só passar a mão na cabeça dele e falar, não, mas vai trazer correção também. E vai mostrar para ele a consequência desses erros, né? Porque foi isso que Deus fez com Adão. Ó, Adão, você pecou, mas vai ter consequência. Ó, Davi, você pecou, eu te perdoei. Te perdoei quando Davi teve o caso com Batseba, mas Deus trouxe uma revelação da consequência. Ó, mas a espada não vai se apartar da sua casa, né? Deus não só traz ele para perto, mas Deus também traz o perdão, mas Deus traz a verdade. E a verdade é que vai ter consequência. E a consequência do seu erro é esse aqui. E mostrou para ele a consequência. Então, às vezes, a pessoa ela só quer receber o perdão de Deus, mas ela não entende. Aí ela não entende porque, às vezes, ela está passando por tantas coisas na vida. Mas não, tudo que você faz, tudo que você planta, tudo que você semeia, você vai colher. Tem a consequência de tudo isso. Segundo traço da paternidade de Deus é você ouvir para poder orientar. Exatamente. E o que nós fazemos? Nós queremos falar, mas nós temos que ouvir. Nós ouvimos, depois nós damos a direção. Depois nós vamos orientar, não fazer ao contrário, não falar pelo cotovelo. Exatamente. E é o que a gente faz mais, né? A gente fala, mas pouca gente ouve, né? Falar para edificação, né? Não falar para destruir as vidas. Exatamente. Isso, infelizmente, acontece muito, né? Às vezes algumas pessoas que se consideram cristãs se reúnem e ao invés de conversarem conversas sadias, eles conversam conversas que vai contribuir para que venha arrumar uma confusão, ao invés de edificar os corações e as vidas. Então a palavra de Deus fazer visita é uma das coisas mais difíceis que tem, porque você tem que ser uma pessoa sábia, você tem que saber o que falar, tem que saber o que orientar e às vezes a interpretação daquilo que você fala, que também tem esse lado da moeda. Às vezes você fala uma determinada frase e a pessoa interpreta de outra forma, porque não estão no mesmo nível, né? A água não está, o Espírito Santo não está no mesmo nível.
É o que mais acontece, né, na vida dos cristãos. E em contrapartida, não falam a mesma língua, não tem unidade, não tem amor, não tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. E o terceiro traço da paternidade. A paternidade de Deus se conhece por causa do amor, conforme diz em Isaías 49:15. Deus diz assim: todavia eu não me esquecerei de ti. O amor de Deus é maior que o amor de uma mãe biológica saudável. Salmo 17:8 diz: guarda-me como a pupila do olho de Deus e trabalha no meu coração e na minha vida para sermos semelhante à estatura de Cristo. Para ter esse sentimento de Jesus, para ter esse amor de Deus, a palavra de Deus diz em 1 João 3,16, que assim como Jesus Cristo deu a sua vida pelos seus amigos, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos amigos, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos discípulos. É interessante, né, pastor? O senhor falando nisso, de dar a vida pelos discípulos, Jesus, ele apresenta um novo mandamento, né? Quando ele vai falar em João 13 ou 14 ali, né? Ele vai falar de um novo mandamento. Até então ele falava do mandamento: amarás o Senhor teu Deus, o teu próximo como a ti mesmo, né? Mas agora ele fala para os discípulos: um novo mandamento vos dou, amai ao vosso próximo, né, como eu vos amei. E aí a gente chega ao entendimento como que Jesus nos amou, dando a sua vida. Então, ser discípulo é dar a vida, né? Aceitar ser discipulador, aceitar ser um pai espiritual, é dar a vida, né? Não é só você ter os benefícios, é como eu falei aqui no início, né? A salvação é de graça, mas o discipulado tem um custo, tem um preço a ser seguido. Por isso que Jesus disse para o jovem rico, né? Quando o jovem rico falou assim: o que eu faço para ter a vida eterna, né? Como que eu faço? Jesus, ele falou: você faz tudo, você cumpre os mandamentos, né? E Jesus nem perguntou do mandamento com relação a ele, perguntou dos mandamentos com relação ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não matarás. Ele falou assim: não, tudo isso eu faço, né? E Jesus, você olha para ele: então falta uma coisa, vende tudo que tu tem. Porque o discipulado, ser discípulo de Jesus, tem um custo, tem um preço, né? Eu preciso me desapegar de tudo. Mas eu consigo sem ser cheio do Espírito Santo de Deus? Sem ser cheio do Espírito Santo de Deus não tem como, né, pastor? E é por isso que a gente fala aí do amor e do relacionamento com Deus, né? Exercer paternidade não vai ter como você ser um discipulador ou você querer exercer paternidade na vida de alguém sem você ter intimidade com o Espírito Santo, sem você ter uma vida com Deus. Não adianta você ter uma vida superficial, porque senão você acaba entrando, né, pastor, num outro extremo, do que de vez de você ensinar o discípulo a ser discípulo de Jesus, você vai trazer ali, vai ensinar o discípulo a ser igual você. E aí ele vai entrar vai ter uma vida rasa também. Se você não tem uma vida profunda com Deus, aquele que você vai estar orientando também não vai ter, porque você também não tem. Então, grande responsabilidade é entrega, é rendição mesmo. Nós temos que ter os mesmos sentimentos que tinha o apóstolo Paulo, que é difícil. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 19, que temos que sentir a dor de parto para que o caráter de Cristo seja formado nos filhos. E 4 segredos para gerar vidas. Mas antes de falar desses 4 segredos, aqui tem um segredo para gerar filho.
cada cristão tem que sentir dores de parto pelas vidas e pelos filhos que ele quer gerar. Sentir dor de parto de que forma, de que maneira? Orando, intercedendo, chorando, clamando, suplicando, desejando que o caráter de Cristo seja formado no coração e na vida das pessoas. E na maioria das vezes, o que acontece quando você fala uma determinada coisa para os seus filhos e eles não obedecem? Nem sempre eles obedecem. Você continua insistindo, persistindo. Então, essas dores de parto, ela começa a entrar pelas entranhas daqueles que são cristãos. E 4 segredos para gerar vidas. A primeira, Isaías 54, 2. Firmar bem as estacas. Significa, cada cristão deve firmar bem a sua estaca. Essas 4 que nós vamos falar agora está dentro desse versículo, Isaías 54, 2. Para firmarmos bem as estacas, significa testar seu chamado e ministério para aprovação da sua vida ministerial. É assim que Deus faz com as vidas, é assim que Deus faz com os corações, é assim que a igreja faz com aqueles que são chamados na presença de Deus. Eles testam o chamado ministerial, se tem aprovação na vida ministerial. O apóstolo Paulo, ele era confrontado, diziam que ele não era um apóstolo. Imagina se ele não fosse, se ele fosse então, né? Não sendo um apóstolo, todas as coisas que ele fez e realizou. Ele falou assim, o meu apostolado, a minha vida é um exemplo, e o que ele fez, o que ele realizou, as cartas que ele escreveu e as obras que ele fez e que ele realizou eram sinais do apostolado das suas mãos. Então ele foi testado, ele tinha a sua estaca bem firmada. Segundo, alongar as cordas. As cordas, elas eram alongadas para amarrar as tendas. E a palavra de Deus diz em Oséias 11:4 que Deus nos atrai com cordas humanas, com laços de amor, tirando o jugo sobre a nossa queixada com alimento saudável. Deus nos atrai de que forma? Com a sua palavra de amor. Com a sua palavra de amor, Ele fala no nosso coração, Ele fala nas nossas vidas. E eu quero dizer que essa palavra de amor não vem somente, né, dentro de uma igreja, que essas palavras de amor vêm na medida que você busca, que você fala para Deus, Deus, fala no meu coração, fala na minha vida, aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor deseja realizar. E certamente nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele pode demorar um pouquinho, porque Ele não fala no momento que nós queremos, no momento que nós desejamos. Mas a partir do momento que a gente abre os nossos ouvidos espirituais, certamente nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Terceiro, estender as cortinas. Isso daqui eu já dei uma pincelada lá no começo, porque a cortina aqui ela tem vários significados dentro do tabernáculo de Deus. Ela pode se referir como a entrada da porta, ela pode se referir como entrada no lugar santo, mas ela pode se referir como entrada no lugar santo dos santos. Será que nós estamos dispostos a entrar no lugar santo dos santos? Para entrar lá nesse lugar santo dos santos, nós temos que vencer a correria do dia a dia, nós temos que vencer o desgaste, o cansaço, a falta de ânimo,
o desânimo, e a gente tem que buscar a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida. Nós estamos dispostos? E quarto, finalizando, antes do final, que eu tenho um versículo para o final, Isaías 32, 2 diz que as famílias em Deus, elas têm um esconderijo contra o vento e o abrigo para a tempestade. Então, o que eu quero deixar para o seu coração, para a sua vida, é que deseje buscar conhecer a Deus. Realmente, a gente precisa mesmo estar nessa intimidade, né, com Deus, buscando mais a Ele, conhecendo a vontade dEle, para que a gente possa viver aquilo que Ele preparou para nós, né? É como o Senhor falou assim, esse caminho de paternidade requer uma intimidade. Não adianta eu querer ensinar alguém se eu também não tenho esse coração ensinável, né? Se eu também não tenho, se eu ainda também não deixei Deus trabalhar na minha vida. Então, o caminho para isso é para eu ser uma boa mãe, um bom pai, ou, né? Eu preciso ter esse relacionamento com Ele, né? A gente tem um ditado que minha mãe fala, né, que era meio antigo, né? Um bom filho se torna um bom pai, né? No geral é a verdade, né? A gente sabe que tem algumas coisas que às vezes não dá, né? Tem uns que é bom filho, mas daqui a pouco não é um bom pai, não é bom marido, é nada, né? Mas na maioria esse é o correto, né? Um bom filho se tornar um bom marido, se tornar um bom pai, né? Porque ele aprendeu, ele viveu isso aí, o que ele aprendeu, ele vai deixar de legado para os seus filhos. E paternidade é isso, né, pastor Almir? Eu olhar para uma geração que está vindo, né? Falando em geração, não cortando, quero deixar esse versículo aqui, que é para a nossa geração, finalizando a minha parte. 2 Reis 19:3. Esse é dia de angústia, vituperação, blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não à força para dar à luz. Essa é a geração de cristãos do século 21. Mas nós temos a responsabilidade de transferir para os nossos filhos e para os nossos netos e para a nossa descendência que venha mudar esse quadro. Por causa disso, nós estamos falando a respeito de paternidade. Então, que fica isso de reflexão para o seu coração e para a sua vida. Exatamente. E como falando ali de geração, que a gente estava continuando, Deus ele não trabalha só pensando em mim, né? Ele trabalha pensando numa geração depois de mim, né? Então, quando Deus olha para o Senhor, Ele não vê só o Senhor. Ele vê ali a Aline, o Tiago, o Gabriel, né? Ele vê a sua geração vindo depois de você. Abraão, ele deixou de ser um pai exaltado, que era Abrão, para ser pai de nações, né? Pai de multidões, pai de nações, né? Mas Abraão, ele só viu Isaac, né? E ele não viu essas nações, ou depois de Isaac ali para frente, ele não viu, né? E as pessoas, ela acha que ser pai, ser mãe tem a ver com ela. Não, tem a ver com as pessoas depois de você. Tem a ver com seus filhos, tem a ver com gerações após de você. Então, você está em uma vida de submissão a Deus e obediência a Deus. É você procurar transferir esse legado para a próxima geração. Isso que é uma autoridade, né? Eu transferir aquilo que foi me ensinado para uma próxima geração, né? Eu fui um bom filho, eu vou exercer isso na minha geração seguinte. Eu vou ensinar, porque a geração que vem aqui, ele não tenha a minha experiência. A autoridade é isso. Às vezes a gente fala assim, fulano é autoridade.
não quer dizer de cargo. A autoridade é que ele tem uma experiência, ele já está à frente. Ele está à frente, ele já viveu coisas que eu não vivi. Quando eu falo que alguém é autoridade em matemática, eu não estou dizendo que aquela pessoa ali, ela é o maior de todos. Eu estou dizendo que aquela pessoa, ela tem um conhecimento mais amplo do que eu não tenho. Então ela se torna uma autoridade em matemática. O pai, ele não é um opressor do filho, ele se torna autoridade na vida do filho porque ele tem uma experiência maior. Então ele já consegue ver à frente. O que o filho não está enxergando, o pai consegue enxergar. Por quê? Porque ele já passou. Ele já passou por aquilo. Não foi algo que, né, não é algo que ele está falando que é em vão. É como você ter um filho adolescente e você falar para o seu filho assim, não faz isso, e o seu filho, os adolescentes não gostam muito, né, quando o pai fala não, né? Porque ele fala, o pai é chato, a mãe é chata, que não sei o quê, mas ele não entende que o pai está corrigindo, o pai está chamando na chincha ali, não é porque ele é chato, ou que ele não quer ver o bem do seu filho, mas porque ele já passou por aquele caminho. Então ele tem um conhecimento um pouco maior, amplo. Não quer dizer que o pai é melhor do que o filho, quer dizer que ele já passou por aquilo. E isso é paternidade, é deixar esse legado, para as próximas gerações, para que a cada dia a gente possa ter pais, né, melhores do que fomos, filhos que vão ser pais melhores do que fomos, né? Então Deus, ele não trabalha só com a gente, pastor Almir, ele trabalha com gerações. E Paulo entendeu isso. Paulo, ele mesmo na prisão, mesmo preso, ele preparou pessoas para assumir a responsabilidade de uma igreja, para estar discipulando, para estar orientando, para estar corrigindo, né? Mesmo ele estando longe, Paulo estava longe dos coríntios, Paulo estava longe dos efésios, Paulo estava longe dos tessalônicos, mas ele trouxe uma orientação ali, uma direção, uma carta para a igreja, para que a igreja pudesse ter uma visão daquilo que é a vontade de Deus. Então, esse é o dever do pai, esse é o dever de uma mãe espiritual ou de uma mãe biológica. Não quer dizer que a gente tem que entender que o pai biológico, ele também é o pai espiritual dos seus filhos, né? Se ele está no caminho de Deus, ele é o pai espiritual dos seus filhos. Então, ele precisa ter essa comunhão com Deus para ensinar os seus filhos no caminho, né? Como diz lá em Provérbios, né? Ensina o teu filho no caminho. Não fala para ensinar o caminho. Vai por ali, faz isso aqui, pega esse atalho aqui. Não, é ensinar no caminho. Vamos andar junto. Aqui, esse é o caminho, essa é a direção. E quando eu falo de trazer uma direção para os filhos, né, eu entender, e sendo pai espiritual, eu falei aqui de Deus, né, que Deus não abandonou Adão e Eva, mas a gente precisa entender que Deus também, pastor Almir, tem aquela parte lá do filho pródigo, né, e que aquela figura do pai retrata Deus. Quando o filho ele não quer obedecer, quando o filho ele não quer mais, que você já chamou a atenção, que você já repreendeu, que você já falou, não vai por esse caminho vai dar ruim para você, faz isso aqui. Quando o filho não quer, o pai tem que deixar ele ir, né? O pai ele tem que deixar ele seguir o caminho dele, mas não que a gente vai abandonar de vez, mas a gente vai estar de olho fixos naquilo que está sendo falado. Então, paternidade espiritual é eu transferir um legado, é eu não só falar para o outro o que ele tem que fazer, mas eu ser exemplo daquilo que eu estou vivendo com Deus na vida do outro. Quer deixar algumas considerações finais aí, pastor, para a gente já encerrar essa live? Assista o próximo vídeo que nós vamos falar sobre paternidade espiritual, sobre legado. Aí,
Esteja atento, viu? Eu quero agradecer aqui a participação de todos, né, que estiveram aqui com a gente. Já tinha falado alguns nomes, apareceu aqui a minha tia Gláucia, a Cida, Aparecida dos Santos, né, irmã Cida, né, tem aqui, e muitos deixaram mensagem aqui, né. A geração, Aparecida Santos falou assim, a geração de hoje é diferente. A minha geração era completamente diferente, o que os pais falassem era lei, né? Na geração de antigamente o que o pai dizia era lei. Então, gente, obrigado por vocês participarem, obrigado pelas mensagens aqui, né, no nosso chat. Que Deus continue abençoando a sua vida e que se esse vídeo foi de grande relevância para a sua vida, que você possa compartilhar com mais pessoas, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, né, com aquele que você vê que precisa estar ouvindo essa mensagem, que você venha compartilhar. Mas não se esqueça de curtir aí esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, né, de tocar o sininho para toda terça-feira você ser lembrado que vai ter podcast, né? Às 8 horas a gente vai estar fazendo esse podcast aqui com vocês. E como o pastor Almir mesmo falou, semana que vem vamos estar falando de legado, que você já prepare. Anota aí, gente. Não fica só vendo, não. Faz anotação aí, anota, toma nota para você toda vez lembrar do que foi falado, né? E só relembrando aqui todos vocês, na quinta-feira, né, vai ter aí a mensagem com a pastora Sônia, a SAF, a pastora Sônia vai estar trazendo uma mensagem ao coração de todas as mulheres, que todas possam participar. Não só mulheres participam, né, pessoal? O homem também está ali, participa, pode participar. A mensagem é para todos, é direcionado a todos. Então, que você venha participar aí na quinta-feira, 8 horas, com a pastora Sônia, da live da SAF. Vem estar participando com a gente, porque tem sido mensagens atrás de mensagens abençoadas, que tem edificado a nossa vida, que tem nos confortado, que tem nos consolado, que tem nos posicionado na presença de Deus. E aí, no domingo, 6h30, nós vamos ter o culto de celebração. E nós temos aqui o culto presencial, mas também temos o culto online, né? Aqueles que não podem vir... Escola Ministério. Exato. Aqueles que não podem participar do culto presencial, participe com a gente online. Se você não está inserido, não é membro de nenhuma igreja, né? Não tem compromisso aí com nenhuma igreja, participe com a gente, né, do culto de domingo às 6h30. Nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor. E domingo de manhã, a todos que querem participar presencialmente, a gente ainda não tem online, né, da nossa escola de ministério. Eu e o pastor Almir estamos aqui ensinando sobre o fim dos tempos, o final dos tempos, e nós estamos agora falando sobre fome, em Mateus 24, versículo 8 ali, né, pastor Almir? Sobre fome, peste, nós vamos estar falando sobre isso. Então participe com a gente, todo domingo pela manhã, às 8h30. 8h30 a gente tem um cafezinho aqui, 9 horas a gente começa a aula. Então venha e participe aqui, ó. Cauã está convidado, hein, Cauã? Cauã, o João Vitor aqui está aqui com a gente também. Eles estão aqui só levantando a mão. Está convidado a participar. Então participe com a gente. E que Deus venha abençoar a sua vida a cada dia. E que você viva essa vida de discipulado. Procure alguém para te orientar no caminho do Senhor, para te fortalecer, para ser esse instrumento que vai te forjar no caminho do Senhor. E não só procure alguém para te discipular, né, pastor Almir, mas também queira ser um discipulador, queira investir em vidas, queira ser alguém que vai gastar a sua vida cuidando de outras vidas, né, ensinando outras vidas a estarem seguindo o caminho de Deus, a estarem fortalecidos na presença de Deus. E na semana que vem vamos estar aqui, eu, pastor Almir, o Jonas está aqui, ele não participou, né? Mas está aqui com a gente. Mas essa semana